Olá, eu sou a professora Alessandra, da MF São Carlos, eu sou responsável pela sala de Informática e Mídias da escola. E nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo da gravação de uma rádio com o software Audacity. Vamos lá. Primeiramente, então, nós vamos abrir o programa, né? Nós vamos iniciar fazendo, então, uma abertura, depois uma fala, uma parte que já foi gravada e depois algumas músicas para ver como é que funciona realmente esse programa. Então, primeiro, para fazer a abertura, nós vamos em ficheiro, nós vamos em importar o quê? Importar áudio, né? E aqui vai aparecer direto as músicas, mas assim a gente pode ver como é que seria, onde é que estão essas músicas, né? Oficina de rádio, músicas para a rádio, e nós vamos escolher uma, aqui podemos escolher o Coldplay. Eu não vou colocar, obviamente, né, a música inteira para abertura, então nós vamos começar, então, ouvindo, e onde é que a gente quer que comece e onde quer que termine a nossa abertura. Então, o som é esse, provavelmente esse início menor aqui nós não vamos usar, porque sempre é bom que seja uma abertura de impacto e tal. Eu acho que quando começa a ficar maior aqui, fica uma abertura legal. E toda essa parte aqui pode ser o nosso início, tá? Então nós vamos ver como é que nós vamos fazer isso. Ó, então eu acho que até aqui acho que fica legal, né? Esse início nós não vamos querer, então nós temos que fazer o quê? Nós temos que cortar, então aqui começa a edição, então nós vamos para essa ferramenta de seleção, vamos selecionar esse início que nós não vamos querer, que nós não queremos, vamos dar um delete, ele já vai começar aqui. Nós calculamos mais ou menos, penso que fique, até aqui fique bom. Só que tu não pode fazer uma abertura que ela termina assim de sopetão, sem baixar o volume. Então nós temos uma ferramenta que faz isso. Essa ferramenta é a ferramenta envelope. Nós temos que dar 2 cliques aqui, né? E ele vai puxar aqui. Nós vamos botar aqui. Aqui, diminuindo. Ela é um pouco chatinha de fazer no início, até que a gente pegue o jeito. Então, mais ou menos até aqui, tá? Então, vai ser a nossa abertura. E aí, nós não vamos querer mais esse trecho aqui, né? Ela vai terminar aqui. Então, a gente pode fazer até aqui assim. Selecionar até o final e dar um delete. Então, ele vai ficar isso aqui. Então, para a gente poder ouvir agora, para ter uma noção de como é que fica, então, essa é a nossa abertura. Então, aqui ficou montada, então, a nossa abertura. Na sequência, então, eu vou fazer uma gravação do que seria uma introdução da rádio, né, dizer o que a gente vai trabalhar, o que vai ter nesse dia. Então, mas para fazer isso, eu não posso gravar em cima desse som, eu tenho que deixar mudo para eu poder trabalhar tranquilo. Então, a gente coloca no mudo, e aí ele, na minha gravação, essa fala, essa música, a abertura não vai aparecer. Então, vou fazer uma gravaçãozinha rápida aqui e anunciar o que vai ser a próxima parte aí da rádio, tá? A ferramenta de gravação é essa, a parte de gravar aqui. Então, eu vou clicar e vou começar a falar o meu início que eu preparei, então, previamente. Vamos lá, então? Olá, galera! Estamos começando mais um programa da Rádio Ativa.
Hoje teremos em nossa programação uma entrevista com a monitora de dança, Camila. Vamos ouvir? Veja que foi bem simplesinho, né? Uma abertura, já parei de gravar. E só que eu não posso deixar esse som um em cima do outro. Então nós vamos usar a ferramenta deslizar daqui, né? A ferramenta de ajuste de tempo, deslizar, como vocês quiserem. E aí nós podemos colocar ela aqui, que ela vai começar a falar, o que eu gravei vai começar assim que terminar a nossa abertura. Posso deixar assim, ou eu posso deixar um pouquinho em cima também, porque dá um efeito legal, assim, na rádio, né? Então fica um pouquinho, quando tá baixando o som, fica ouvindo. Então vamos mostrar aqui, só um trecho, para ver como é que fica, ver se fica legal também, né? Da forma como a gente colocou. Então vamos lá. Olá, galera! Estamos começando mais um programa da Rádio Ativa. Hoje teremos em nossa programação uma entrevista com a monitora de dança, Camila. Vamos ouvir? Então veja que ficou bem legal. Um som um pouquinho em cima do outro. Aí é opcional, se tu quer botar, se tu quer terminar, enfim. Então agora, de novo, nós temos que deixar mudo, né, os dois sons. E agora, essa entrevista com a Camila, ela já tá pronta, nós já fizemos em outro momento com esse mesmo processo. Então, só para adiantar, porque a ideia, né, é apenas mostrar como funciona. Então, nós vamos em ficheiro, importar áudio, e aí nós vamos ver onde é que tá esse áudio, que ele está dentro da oficina de rádio Lissandra. Mostras convertidos, programas prontos, tá aqui, a entrevista com a Camila. Então nós vamos baixar ela aqui, tentar aqui baixar, tá meio chatinho, isso. Então veja que aqui tá a entrevista da Camila. Na minha graduação, as aulas são mais aqui, vamos marcar lá no início. Quando começa, que tem a menina, né, a aluna, foi a Samira, que fez a entrevista com ela. Camila, é muito bom recebê-la aqui na nossa rádio. Obrigada por aceitar o nosso convite. Foi um prazer aceitar o convite para falar sobre o meu trabalho. Então aqui tá, tem toda a entrevista dela, enfim, né? Aí nós vamos deixar aqui, tá? Então só para mostrar que ficou aqui a entrevista, veja que do mesmo processo a gente tira o som. Não dá para deixar um som em cima do outro, tu vai passando. E aí aqui nós vamos então com a ferramenta de ajuste de tempo ou deslizar. Nós vamos puxar para cá e assim quando eu terminei de falar, a gente pode até ouvir agora aqui, ó, aqui na ferramenta, aqui o passo a passo, e aqui a minha fala e a sequência. Com a monitora de dança, Camila. Vamos ouvir? Camila, é muito bom recebê-la aqui na nossa rádio. Obrigada por aceitar o nosso convite. Então veja que tá aqui a sequência, então, né? Vamos colocar no mudo de novo para continuar editando. E agora aqui no final, nós vamos colocar as músicas, né, que nós vamos querer. Então agora eu vou gravar dizendo, agradecendo então a participação, essa foi a participação da Camila, enfim, e aí nós vamos fazer o encerramento então com as músicas. Essa foi a entrevista com a monitora de dança, Camila, né, uma bela explicação sobre como é o seu trabalho, como é estudar sobre dança. E agora então, para encerrar o nosso programa, nós vamos ouvir músicas. Tchau, tchau. Então veja que aqui ficou gravando um pouquinho depois que eu parei de falar, a gente pode voltar aqui, pode ver o que não precisava ter sido falado. Então. Essa Camila, né, uma bela explicação sobre como é o seu trabalho, como é estudar sobre dança. E agora então, para encerrar o nosso programa, nós vamos ouvir músicas. Tchau, tchau. Então aqui tem esse trechinho aqui que não precisava, né, esse trechinho aqui ficou a mais, então a gente corta, dá um delete e fica aqui. De novo vamos dar um mute, e aí nós vamos colocar
então escolher músicas para encerrar o programa. Vejam que a gente tem que colocar com a ferramenta de deslizar, nós vamos botar para cá. É sempre bom depois conferir, né, então as músicas. Eu vou colocar uma música só aqui, mas a gente pode colocar 3, 4, 5 músicas, seja lá quando quiser, né, várias músicas. Então, para sequência, então ficheiro, vamos colocar uma música, aí tá o áudio, a gente pode escolher qualquer uma das músicas. Música é muito difícil de escolher, a gente nunca vai acertar os gostos, né, de todo mundo. Música da rádio, vou ver aqui. Aquarela, Toquinho, que é meio um clássico, assim, né? Então ela vai ficar aqui embaixo. Aí aqui já, como já foi encerrado o programa e tal, nós vamos colocar aqui, né, na sequência. E agora nós vamos em exportar, né? Como é que funciona isso? Nós vamos tirar então do mudo. Todos têm que ficar, se nós deixarmos no mudo, ele não vai exportar, ele vai dar erro. Aqui também é uma oportunidade da gente ver se está tudo certo, aqui nossa abertura, a fala, aí aqui a entrevista, mais uma pequena fala e a música no final, né, que poderiam ser quantas nós quiséssemos. Então agora para exportar, então é bom assim, ó, minimizar. Nós podemos criar uma pastinha aqui, programas de rádio, programas da rádio. Se tu já tem o nome da rádio, tu pode colocar o nome da rádio já. E aí aqui, nós vamos em ficheiro agora, e agora nós vamos em exportar, né? Exportar, para onde que eu quero que vá? Eu quero lá para minha área de trabalho, onde estão os programas da rádio, e aí eu posso dizer que é primeiro programa, ou eu posso colocar a data, enfim, aí que a gente considerar que seja melhor para ver. Aqui a gente só coloca ok, e ele está salvando, está exportando então, e nós temos a nossa rádio pronta. Minimiza aqui, e aí nós vamos ver lá no programa das rádio, programas, né, da rádio, e aqui está o nosso primeiro programa, gravadinho, bonitinho, com a nossa abertura, nossas falas. Como a dança pode ajudar as pessoas? É um programa de 9 minutos e 30, né? Se tivéssemos mais algumas músicas, daria mais ou menos o tempo de um recreio, enfim. Então é isso. Espero que tenha contribuído, né, com vocês. Aqui a gente pode fechar o programa, né? Se a gente conferiu, tá tudo certo, não precisa salvar. Geralmente eu não salvo, porque daí tu vai ficar com programas que tu iria mudar e na verdade não aconteceria nada. Então é isso, pessoal. Até uma próxima. Espero que aproveitem. Um abraço.